Pessoal, vamos iniciar, então, essa nossa última etapa de hoje, mas, né, com certeza teremos muitos outros encontros. A gente vai passar agora para falar sobre a recuperação de áreas e os termos de encerramento, tá? Eu queria avisá-los que às 16h30 eu vou ter uma audiência remota, então eu vou sair daqui a pouquinho a francesa e vou fazer o atendimento remoto ali na antessala. Talvez eu perca as discussões se eu não voltar em tempo da gente concluir aqui, né, e participar da parte final. Eu já deixo aqui meu agradecimento e fico à disposição, mas vamos ver se vai dar tempo de eu participar, tá? Só queria deixar avisado aqui e passar já de pronto para as meninas. Não sei se você queria falar alguma coisa. Oi. Então tá. Que pena que nós já somos poucos, mas aqui vai ser vapt-vupt, né? Porque feito tudo isso que foi falado ao longo dos 2 dias, bem direitinho, o empreendedor foi levado ali no cabresto, pronto, a gente emite o tenso em 2 dias. Acaba o encerramento das atividades. Acabou. Podemos ir embora? Não, agora vamos lá. Inclusive, porque a gente tem que saber o que aconteceu com os filhos do Cid Moreira, né? Tem que sair, ver as notícias. Então, vamos lá. Recuperação das áreas mineradas e encerramento das atividades. Tá, primeira coisa, vou trazer os 2 conceitos-chave, porque eles são importantes, né? A gente está careca de saber, mas o óbvio precisa ser dito, muitas vezes. Então, a área degradada é aquela impossibilitada de retornar a uma trajetória natural, por uma trajetória natural, a um ecossistema que se assemelha ao estado inicial, dificilmente sendo restaurada, apenas recuperada. É exatamente isso que acontece com as áreas mineradas. A gente não vai retornar a um estado inicial, a gente vai recuperar para outro uso, né? Então, a primeira coisa que a gente saber é qual é o uso futuro, né? E, além disso, também, é importante o conceito de passivo ambiental, que é uma área degradada ou contaminada, decorrente do exercício de atividade potencialmente poluidora, né, realizada pelo empreendedor ou por outra pessoa. Então, ele pode iniciar suas atividades numa área que já tem algum grau de algum passivo ambiental lá dentro. Tá? Então, isso também tem que ser considerado, porque ele também vai ter que recuperar. Tá? Esse aqui é diferente daquele de ontem. Esse aqui não, ó. Esse não. Não. Esse é em cima. Em cima e embaixo. Tá, então aqui eu estou falando. Ele vai ser uma peça técnica do RCA-PCA, que é o item 8 lá que nós já discutimos, né? Ele vai estar incorporado ao RCA-PCA, ele vai ser uma peça técnica. E esse a gente chama de PRAD operacional, que é o PRAD que vai sendo executado concomitantemente à atividade minerária. Aquele que vocês propuseram lá no início, no RCA-PCA, já foi feito lá um planejamento de recuperação. Então, esse é o PRAD operacional. Ou, se a área acabou sendo concluído a atividade minerária, né, não foi recuperada a área, aí ele vai apresentar esse documento de recuperação da área degradada num processo próprio dentro do ramo 520.00, né, que daí a gente chama de PRAD de passivos. Tá? Isso tem uma resolução que a gente estava comentando agora, que a gente atualizou, está tentando atualizar a nossa portaria de PRAD, né? E tem uma resolução já, uma minuta no CONSEMA, que está sendo, né, a gente está tentando tocar para frente. Assim, foi para a Câmara Técnica, aí depois retornou. Onde é que está, Zanata? Parado? Conta para nós. Zanete. Foi discutida, ela está pronta. Só tem a FAMUR que solicitou uma reavaliação dela e está para retornar para ser reencaminhado. Está na FAMUR. Tá, então a gente vai aproveitar para também fazer mais uns ajustezinhos. Mas é isso, a gente tem 2 tipos de PRAD.
Quer dizer, na verdade é o mesmo, mas ou tu executa ele ao longo das atividades minerárias, ou se não, vai ter que gastar mais, entrar com outro processo, e vai ser no ramo 520.00. E isso também, esse ramo também serve para aqueles passivos que foram abandonados, áreas abandonadas, com atividade minerária, que a gente vai atrás, o município vai atrás e descobre quem é o proprietário da área. Isso também é um passivo da atividade minerária, também tem que entrar com PRAD, ramo 520. Tá, aqui é um exemplo de um empreendimento que não teve a sua área recuperada ao longo da atividade minerária, né, Cava de Areia, município de Viamão. Então, a gente chegou lá, as bordas da cava estavam com bastante processo erosivo, né, tinha ainda as infraestruturas associadas lá, inclusive tanque, né, deixado, abandonado na área. Aqui, pilhas de solo ou de estéreo, agora não me lembro, mas que também tinham ficado na área. Então, aí tem que começar um processo do zero de recuperação da área, né? Aqui é um exemplo de uma tentativa de recuperar a área ao longo da atividade de mineração, uma tentativa mal sucedida. Ele até colocou lá umas leiras aqui no talude, né, mas a gente chegou lá, estava com bastante erosão, e ainda tinha feito uns plantios de muda inadequados aqui na berma, no topo do talude, na verdade, porque nem é uma berma plana aqui, né? E isso também estava provocando aqui erosão, né? Então, afinal, a LO dele venceu. Ele fez alguma tentativa, mas não monitorou, não controlou, não fez o manejo ali das mudas, né? Não executou os tratos culturais, ou, enfim, tinha que replantar até em outros locais essas mudas, né? E ele, então, não estava com a área recuperada, teve que entrar com PRAD. PRAD em processo próprio, ramo 520.00. Bom, a estrutura do PRAD, que está lá no nosso termo de referência para RCA-PCA, que é a mesma do PRAD de passivos, né, que é ramo 520, ela tem essa estrutura. Objetivo geral, que é a meta de acordo com o uso futuro, que tem que ser compatível com a configuração final do terreno, né? Os objetivos específicos, descrição e prazos. Importante essa questão dos prazos, porque, muitas vezes, se a gente já planeja desde o começo, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente vê que, muitas vezes, a gente chega na área, já com o empreendedor tendo solicitado tem-se, e a área ainda não foi recuperada, né? Daí vai ter o plano de trabalho, que é os métodos, as técnicas que serão utilizadas para cada um dos objetivos, monitoramento e controle e cronograma. Tá, dentro desse plano de trabalho, o nosso termo de referência especifica 4 itens fundamentais, que é o fechamento da mina em si, que é a desmobilização das infraestruturas, instalações, edificações e equipamentos, o projeto de recuperação do solo, que abrange a recuperação, recomposição topográfica, terraplanagem, controle de erosão, o projeto de configuração final da dinâmica hídrica, né, abrangendo todo o sistema de drenagem, os métodos de dissipação de energia, e o projeto de recuperação da vegetação. E aí, quando a gente fala em vegetação, a gente deu uma salientada aí na questão das espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas. Geralmente, o pessoal só cita, né, que vai implantar gramíneas. Muitas vezes é assim, implantar gramíneas. Esses dias a gente mandou um ofício pedindo para um empreendedor complementar o projeto de maneira mais técnica, prevendo algumas espécies leguminosas para os taludes também, né, e tal, porque a gente sabe a importância das leguminosas para a recomposição do solo, né. Então, às vezes, os projetos são muito crus, assim. Vamos, né, fazer até a planagem, tal, e isso bem feito, geralmente, a recomposição topográfica, né, bem planejada, mas, quando chega na questão das mudas, vamos colocar umas gramíneas lá a lanço, né, e a gente não sabe exatamente quais, por que essa escolha, né. Então, acho que a gente peço a vocês que a gente dê uma aprimorada aí, nesse projeto de recomposição no PRAD, no que se refere à recuperação de vegetação. E
e que, além da quantificação, né, e metodologia de plantio, tem que ser separado, diferente a metodologia de plantio de herbácea e arbustiva arbórea. Né? Às vezes vem só uma metodologia, que é aquele copia e cola de sempre. Né? Vou fazer cova, né? Vou botar adubo, vou plantar muda, mas aí nem tinha planejamento de implantar árvore nativa. Entendeu? Às vezes a gente recebe isso nos processos. Só planejou colocar herbácea nos taludes. Mas lá, quando vem a metodologia, descreve toda aquela metodologia de plantio de árvore. Então, uma confusão. Né? Então, vamos separar o que é herbácea, arbustiva arbórea, porque as metodologias são diferentes. Né? Tá, e aí eu quero comentar uma questão importante assim, no licenciamento da recuperação da atividade de mineração, que é com relação às invasões biológicas. Né? A principal questão da mineração é o solo exposto. Né? Fica solo exposto, tem ficado solo exposto nas áreas de mineração. Isso é um berço, né, para a propagação de espécies invasoras. Eu citei aqui, só para citar para vocês, que o Estado tem um programa estadual de controle de espécies invasoras e tem normativas específicas para isso, INs específicas para isso. Então, é muito importante esse controle de invasão. Eu citei aqui algumas espécies invasoras que eu já vi em áreas de mineração, né? Além do pinus, que todo mundo está careca de conhecer, e de saber que é uma espécie extremamente agressiva e invasora. Né? Tem também a uva do Japão, vocês devem conhecer também. Né? A cássia negra, que está por tudo também, em até taludes, a gente viu fotos ontem, né, da cássia negra em talude. A moreira, né, o capim anone, que é a Eragrostis plana, e as braquiárias, né, que também são espécies invasoras que estão listadas na portaria 79 de 2013. Tá? E o artigo 8 ele proíbe o uso das invasoras em projetos de recuperação. Eu quero deixar isso bem claro, porque a gente está tentando cada vez mais aprimorar esses PRADs na mineração. Então, essa invasão biológica ela tem que ser controlada ao longo de todo o período de vigência da licença. Às vezes, a gente chega lá, a gente chegou em áreas que tinham indivíduos adultos de pinos, atuando como porta-semente para o solo exposto que tinha sido deixado pela mineração. Aí, claro, o pessoal argumenta que os plantios lindeiros estão trazendo sementes, né? Sim, inequivocamente, né? Mas também os indivíduos adultos que estão na própria área, né, são porta-sementes para as áreas com solo descoberto. Então, a nossa indicação é o corte raso. Corte raso. O anelamento, gente, ele é técnica que só se utiliza quando a área é de difícil acesso, quando a gente tem dificuldade de chegar na área com motosserra, com algum equipamento. Por quê? Ele causa um estresse, ou, né, quando estava até esquecendo de falar, ou quando ao redor tem uma vegetação nativa tão abundante que a queda imediata da árvore invasora possa danificar muito a vegetação nativa. Mas aí é uma questão técnica do olhar de vocês, que está lá e vai olhar assim, não, aqui ao redor tem uns maricás, aqui vale mais a pena ambientalmente, né, eu machucar alguns maricás e cortar esse pinus, ou vale mais a pena eu anelar esse pinus com o perigo que ele vai trazer de sementar. Toda planta, quando sofre um estresse, ela começa a tentar se reproduzir, né? Diferente dos humanos. Vocês já viram como é que maneja violeta? Tu tem que deixar um estresse hídrico nela, dela da flor bem linda. Entendeu? É assim que funcionam as plantas. Então, quando elas sofrem esse estresse, vocês vão ver que uma planta sob estresse, ela sementa abundantemente e desesperadamente. Então, tu anela um pinus e fica lá parado durante 2 meses, bota tua barraquinha lá e fica lá olhando ele. Monta uma barraca e espera para ver o que tu vai comer pinha, porque o troço não vai parar de dar pinha e dar semente. É isso que acontece com planta estressada. Então, o anelamento é a última técnica. É técnica que só é utilizada em casos onde o ganho ambiental que eu vou ter
né, em não danificar uma vegetação nativa que esteja em estágio médio, por exemplo, ao redor, seja superior à perda que eu vou ter por estar anelando e estar produzindo um monte de semente. Tá? Então, anelamento não é técnica que a gente gostaria de aprovar para todos os projetos. Tá? Além disso, eu sempre me esqueço. Eu preciso tomar uma. Tá, além disso, uma planta que está sofrendo um estresse, ela deixa ela vulnerável para invasão por fungos e insetos. Aí sim é igual aos humanos, né? Se a gente está com a nossa imunidade baixa, a gente está pronto para receber qualquer doença, né? Então, nesse aspecto, as plantas são iguais. Então, qualquer estresse causa nelas isso, infestação de fungo, bactéria, com isso vem os insetos, que se alimentam desses fungos bactérias, e, com isso, infestação geral de praga por tudo. Praga, como, por exemplo, no caso da cássia negra, o Uncideris, que é o percevejo da cássia negra. Então, tu acha que está fazendo um bem, plantando um monte de acácia, mas deixando ela estressada lá, e tu está promovendo uma infestação de Uncideris por toda a tua área. Então, o Uncideris é um percevejo que ele corta os galhos, ele serra, por isso que chama serrador da cássia negra. Bem redondinho, até devia ter trazido uma, não sei se vocês conhecem, devia ter trazido uma fotinho. Ele serra o galho como se fosse, tu olha, parece que alguém passou uma motosserra, assim, bem serradinho, lisinho. Claro, ele só consegue cortar galhos de até uns 8, 10 centímetros de diâmetro, né? Então, é bem serradinho. Só que ele acaba invadindo também florestas nativas. Então, ele não vai serrar só a cássia negra. Já vi árvore de ipê serrada por Uncideris. Entendeu? Então, ele pode acabar essa infestação sendo tão grande que tu está propagando isso para as tuas áreas nativas lindeiras. Então, são questões assim, parece, tá vegetado, tá valendo, tá tudo ótimo. Tem vegetação ali em cima, tá tudo ótimo. Não, não é assim. Vamos levar a técnica com mais rigor, sabe? Esse é meu apelo. Aí aqui eu trago, então, o que é uma produção florestal. Eu ia falar só sobre recuperação de área degradada por mineração, mas cheguei aqui, porque eu trabalhei, né, com licenciamento da silvicultura. Então, isso é uma produção florestal. É um reflorestamento de pinos. Olha lá, manejadinho, né, com desbaste, com desrama. Então, produção florestal é isso. É quando a gente tem talhões, com formação de talhões claramente delimitados, plantados em espaçamento regular e sujeitos a manejo. Tem que estar sendo manejado para a produção de resina, papel, celulose, madeira, blá, blá. E isso passa por licenciamento ambiental. O que não for isso, se não é atividade de silvicultura, é uma recuperação de área degradada por mineração, ou a gente está fazendo lá uma floresta da Bruxa de Blair, só, para ir lá se divertir. Né? Então, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo. Se não houver manejo, gente... Se não houver manejo, mesmo que tu plante lá um monte de acácia para recuperação do solo, então tu tem que entrar lá, cortar aquelas acácias depois, incorporar matéria orgânica no solo, é isso que tu quer fazer. Ou tu só quer ir lá plantar e abandonar uma área degradada com uma outra degradação em cima, né? Bom, aqui é uma área que a gente está tendo muita invasão, todo o solo exposto está pedindo para receber pino, gente, aqui no Rio Grande do Sul. Então, não dá para deixar solo exposto. Aqui é uma área que está bastante degradada, com erosão e tal. Quem vem lá é o pinus, né? Que ele tem esse vigor, né? E até assim, poderia utilizar desse invasor para ocupar esse material orgânico e ir incorporando ao solo e colocando nos buracos erodidos, né? E manejando. Né? Manejando, tu tem ganho. Agora, abandono não é manejo. Então, os plantios de exótica sem manejos, eles se tornam invasão biológica. Tá? E aí, aqui é um plantio de acácia, que a gente viu que foi plantada para recuperar uma área degradada por mineração e que estava, como eu falei, infestado por Uncideris. Infestado. Então, aqui, olha como as acácias estão mirradinhas. Não tem nutriente no solo para ela. E tudo bem,
porque o empreendedor não queria plantar floresta. Ele não vai ter lucro da madeira, da resina, da cássia, no caso. Não era isso que ele queria. Então, tudo bem ele plantar cássia, as cássias estarem assim, mas uma hora ele tem que planejar, que ele tem que entrar lá, cortar essas árvores e utilizar essa matéria orgânica para incorporar no solo. Aí sim tu está tendo um projeto de recuperação de área degradada. Senão tu está tendo um abandono de espécie invasora. Aqui, alguns taludes inadequados, tá, que tiveram processos erosivos causado pelo enraizamento de arbóreas. Aqui é o que eu estava falando. Vocês estão vendo aqui? Aqui eu estava falando das acácias aqui, ó, que possivelmente esse enraizamento aqui tenha causado esse processo erosivo aqui. Aqui bem focadinha, a gente estava passando aqui nessa berma, e aí uma acácia negra aqui, que eu não sei se foi plantada ou é guaxa, né? A gente diz guaxa quando ela nasceu sozinha, né? Nasceu fruto de regeneração espontânea, né? Tecnicamente dizendo, regeneração espontânea. Então, essa acácia guaxa aqui acabou enraizando, e isso promove a percolação da água, né? E o processo erosivo. Aqui, ó, um outro talude bem... Aqui é a Mari, né, para ver a altura desse talude. Ó, onde ficou um solo exposto, lá vem o pinus. É batata, gente. É batata. Não é pinus, né, mas é batata. Aqui, outros taludes verticalizados, solo exposto, outros exemplos, tá? Mas é tudo da mesma coisa. Talude verticalizado, solo exposto, invasão de pinos. Aí eu vou deixar um pouco agora para Sara continuar. Daiane, só permite um geólogo se meter na conversa de biólogo. Não, eu já vi projetos feitos que eles querem recompor a área com uma vegetação idealizada. Não, tu tem que pegar uma vegetação que se adapta ao solo pobre, senão tu tem espécies de plantas que vão vigar. Tu tem outras espécies que, apesar de ser o ideal, mas elas vão morrer 80%. É possível utilizar essas plantas que são mais rústicas, né? São plantas mais rústicas que aguentam solo pobre e fazer manejo, né? Cortar, incorporar, sabe? E pode ser exótica. O que tu não pode abandonar. Não, né? Eu não falo nem em exótica. Tem, por exemplo, uma que pega em tudo, a aroeirinha. Pega tem por que tudo. usar. Porque depois, aí sim, aí tu vai introduzindo outras espécies. Vai fazer Mas até o solo estabilizado, tu tem que botar uma espécie nativa que aguente. É verdade. Solo degradado. Por exemplo, Daniela, eu não sou engenheiro florestal, não sou da área de meio biótico, mas, assim, ao longo do tempo, tenho visto, por exemplo, projetos de configuração final, onde às vezes, acho que hoje caindo um pouco isso, onde sempre era indicado, por exemplo, numa configuração final, várias bermas, então os projetos apresentavam plantio de vegetação arbórea de porte grande. Eu quero te perguntar o que tu acha desse tipo de solução, se isso seria realmente uma solução, justamente pelo aquele comentário que tu fizeste ali em relação àquele enraizamento, vamos dizer assim, um início de processo erosivo junto, por exemplo, à borda de bancadas, por exemplo. Então, gostaria de saber a tua opinião. Posso responder? Então, Marcelo, realmente, né, existia um entendimento, né, enfim, né, nos licenciamentos mais pretéritos ali na mineração, né, que podia utilizar arbustivas, né, na recuperação de taludes, né. E o que a gente percebeu assim ao longo dos anos, né, que o enraizamento, né, acabava causando a instabilidade dos taludes, tá? Então, até a colega Mariana tem aí até a dissertação dela de mestrado sobre areia, tá? E que ela justamente aborda essa questão aí, uma das questões abordadas, né? Que realmente o que tu tem que plantar é no máximo arbustivo, né?
para ter ali uma estabilidade. Então, o que eu enxergo, né? Que existe uma tentativa de ter uma harmonização paisagística, né? Na recuperação ali daquele ambiente, enfim, que seja uma cava, né, ou não. Mas a gente tem que pensar muito mais no equilíbrio ecológico do que na harmonização paisagística. Claro que ela é importante, talvez o local, dependendo onde está, né, seja mais relevante ainda. Mas o equilíbrio ele é o que a gente quer realmente chegar. Tá? Até eu vou colocar um exemplo aqui de pedreira, que vou entrar nessa questão um pouquinho mais para frente. Vou complementar mencionando o seguinte: a gente tem que ter o cuidado também de que tipo de planta, né? Se a gente está plantando alguma coisa com raiz fasciculada ou pivotante. Se não me engano, engenharia florestal é a Mayla, né? O IP é pivotante, raiz pivotante, né? IP se vê muito, já vi muito IP em berma, né? IP tem raiz pivotante, então não tem fundamento, né? Não tem sentido, isso vai derrubar. A fasciculada, um arbusto de raiz fasciculada, pelo menos ele distribui melhor o peso e tal, mas uma raiz pivotante é um perigo, né? E assim, vamos focar as arbóreas, a gente tem um lugar para plantar as arbóreas, né? Que é os cortinamentos, né? E, geralmente, vai ter um plantio compensatório, né, por alguma outra questão. Nos licenciamentos tem um plantio compensatório. Vamos focar nesses locais para as arbóreas, que eu acho que já está de bom tamanho. Se a gente fizer isso bem feitinho, né, tanto os cortinamentos quanto os locais de reposição florestal ou simplesmente compensação, né, se fizer bem direitinho esses locais, já está de bom tamanho. Assim, dependendo da utilização das raízes, uma fascicular, ela pode até ser útil. Tá? A gente tem, por exemplo, fascicular é aquela que é mais comprida, já não me lembro. Não, desculpa, pivotante. A gente tem o caso da vetiver, por exemplo, em relação à areia, que ela é muito utilizada para a questão de controle de rompimento de talude. Como ela é extensa, então, ela evita o rompimento. Agora, para a questão... Capim vetiver, sim. Sim, sim. Isso. Mas é que a árvore ela agrega a questão de peso. Tá? E fora também, como tem o vento também, ela favorece o movimento de tombamento. Tá? Então, arbórea, nem pensar. Agora, as raízes para a questão de herbácea e gramínea, dependendo da utilização, ela pode ser positiva. É só esse adentro em relação à herbácea, que, dependendo do tipo de raiz, ela tem utilidades para diferentes objetivos. Então, obrigada, Mari. Bom, aí eu vou falar um pouquinho aí do que a Dai colocou lá no início, né, dos tópicos ali que estão dentro do que é o projeto, né, de recuperação da área degradada. Uma das coisas é o plano de fechamento de mina. Quero no risquinho, mas eu não consigo. Achei. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos, tá, de empreendimentos distintos, né? Um aqui ainda estava ali na fase de recuperação, mas esses aqui já eram, vamos dizer assim, passivos, tá? Áreas abandonadas, né? E que as estruturas, né, estão lá remanescentes, né? Então, isso é uma das coisas que tem que ser trazida lá no PRAD, né? Como se dará essa desmobilização, né? Ou se vai ter alguma previsão de uso dessas estruturas, né? Em caso de não previsão de uso, ela tem que ser demolida, o material tem que ser retirado do local, né? Porque foi como eu falei no início, a gente quer que a área tenha um reequilíbrio ecológico ali, né? Aqui é um exemplo de uma área de uma pedreira. Assim, talvez uma das situações mais assim gritantes assim de realmente que eu fui até hoje de pedreira abandonada. E eu coloquei ela dentro do tópico aí de projeto de recuperação de solo. Tá? O que esse projeto prevê? É a descrição das medidas de reconformação topográfica, detalhando o projeto de terraplanagem e as ações para o controle de erosão. Tá? O que tu faz, né? Vocês consultores, o que tu faz quando tu chega numa área e tem assim uns fragmentos de rocha, pilhas e pilhas com isso daqui, né?
Da onde que tu vai tirar material para recobrir tudo isso? Então, assim, terror e pânico, né? Então, além de todo o estudo de estabilidade, né, dos taludes remanescentes, como que tu vai, onde que tu vai ter que chegar na área, redispor todo o material, né? Talvez, né, inclusive, eu acho que eu passo no próximo slide aqui. O projeto, né, que foi apresentado, né? Então ele fez o estudo de estabilidade das encostas e a projeção da geometria adequada com o fator de segurança adequado ali de 1.3. Colocou aqui onde que ele vai dispor, né, um material, né, onde que ele vai empurrar, né, para conter aqueles taludes imensos lá, né, e dispor algum material orgânico para tentar fazer alguma recuperação, né, estabilizar a praça da cava, principalmente. Também, claro que daí com a geometria dos taludes ele fez a projeção da configuração da cava final, tá? Que daí foi como eu falei, né? Tentar pelo menos estabilizar a praça, né? Colocar alguma vegetação ali. Uma previsão de plantio na cava para harmonização paisagística e resgate então desse equilíbrio ecológico. Está aqui ali um exemplinho aqui de um perfil do que ficaria. Aqui já é outro estudo de caso também de pedreira. Aqui até é um caso interessante, até posso comentar, né? Aqui era uma pedreira que ela estava ali no município de Santo Antônio da Patrulha, dentro da unidade de conservação APA do Banhado Grande. E nesse caso aqui tem um recurso hídrico que a gente não enxerga muito bem, né? Mas o empreendedor queria renovar a licença, enfim, foi solicitada anuência para a unidade de conservação e, na época, a unidade de conservação entendeu que a atividade estava impactando, né? Então, ele parou a operação e aí ele teve que recuperar a cava dele. Então, aqui a gente tem aqui uma fotinho do início do PRAD, onde ele estava recobrindo as áreas ali, todo do pátio dele aqui. Aqui, nessa imagem de satélite, ele já tinha desmobilizado aqui todo o beneficiamento. E aqui está, aliás, já o plantio, o recobrimento com solo, o início do plantio de mudas. E aqui a gente tem o início do recobrimento também da Praça da Cava, né? A gente vê que ele já fez aqui uma estabilização dos taludes, tá? Alguns taludes bem altos, né? Mas como a vegetação no topo era vegetação nativa, né? Não pôde ter feito nenhuma correção, né? Nesse caso. Aqui é outro exemplo. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo de cava de areia, que foi um licenciamento que não teve continuidade, por inviabilidade mesmo da operação. E essa é uma imagem até bem recente da área, tá? E o que eu coloquei? Projeção da configuração final da cava, considerando o nível estático e os taludes remanescentes. Assim, para cavas de areia, né? Aí ele tem que ter toda a configuração de qual vai ser o nível, né, estático final para a projeção ali dos taludes, bem aquilo como a Mari apontou, né? Então aqui ele coloca aqui como que vai ser, né, a configuração do final da cava. Assim espero, mas eu acho que não vai acontecer. Desculpa. Aqui tem sim, daí o outro tópico é o projeto de configuração final da dinâmica hídrica superficial. Então, tem a recuperação, plano de fechamento de mina, a recuperação do solo e o projeto de configuração final da dinâmica hídrica. E aí, aqui eu tenho um exemplo de... Acredito que era caulim. Não, acho que era argila. Enfim. Aqui ele tinha uma área ali onde tinha algumas pilhas ainda, né? Aqui era morro abaixo, vamos dizer assim, e aqui embaixo era cava. Então, ele fez uma projeção aqui do sistema de drenagem, com uma canaleta de drenagem, aqui também, acompanhando por um sistema aqui de bacia de sedimentação, né? Foi um projeto aí que eu achei interessante apresentar. Bom, programas de monitoramento, né? Dependendo da atividade ali que foi realizada, vai precisar, né? Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo de que seria um empreendimento de areia em cava, né? Então, ele mantém ali, durante o PRAD, monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. E eu acho que era isso.
Bom, aí feito, então, tudo isso, é solicitado o termo de encerramento. Aí, portaria FEPAM 266/2022. Pode falar. Tem que levar o microfone. Se quiserem colocar alguma coisa sobre o PRAD, aí podemos conversar, discutir, aí, ter ideias. Pessoal, uma situação que ocorreu já, que eu acho que deve ter acontecido já, é de uma saibreira que eu era responsável, que eu licenciei, e todo solo orgânico, então, ele foi depositado nas extremidades, né, acondicionado ali. Aí passou, sei lá, 5, 8 anos, e a vegetação cresceu muito nesse solo orgânico que seria usado para recobrir as porções mineradas. O que faz nesse caso? Porque deu uma vegetação muito densa. E era uma pena cortar essa vegetação para pegar aquele solo de volta, né? Ficou muito forte a vegetação. Eu não sei te dizer, assim, só vendo o quão forte, né? Já vi situações de ter bastante vassoura e tal, e é isso. Tu tem que avaliar qual é o ganho ambiental, qual é o maior ganho ambiental. É tu fazer esse corte para poder... porque senão tu vai ter que abrir um outro local para trazer esse material. E aí tem todo o gasto, né, de combustível, né, combustível fóssil. tem tudo isso, né, que tem que ser avaliado. Né? A distância, em termos de recurso financeiro, mas também em termos de gasto ambiental, né, que tu vai ter. Então, assim, é só vocês olhando o local e vocês, olhar técnico, nos propor. A gente vai avaliar junto, né? Mas, assim, não teria como te dizer, assim, de imediato. Na verdade, o solo, a gente entende que vai ter uma regeneração espontânea, né? Mas a ideia ali de preservar ele, justamente assim, com essa vegetação, é para que ele mantenha também as suas propriedades, né? E aí, quando tu for colocar ele no local realmente para fazer a recomposição, né, ele já vai ter um banco de sementes ali, né? Então, pena que eu realmente não deu tempo de colocar a foto, mas eu tenho um caso de uma pedreira, que é a única que eu licencio, que eu conheço, que fez isso, mas à medida que ela foi avançando a lavra para frente, todo o decapeamento ela trouxe e jogou para os taludes antigos, mais na borda, mais abaixo da cava. Então, ela vinha, trazia e jogava ali. Vinha, trazia e jogava. Simplesmente jogava. E hoje ela não precisa fazer mais nada, porque cresceu um mato ali, né? Não dá nem para ver talude. Tu não diz, tu chega na área, tu nem sabe que ali teve mineração, né? E realmente a gente sabe que cresce mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma vistoria lá nessa tua área e vai nem identificar que aquilo lá era uma pilha de solo, né? Daqui a pouco vai achar que era uma floresta mesmo. Aí realmente tem que ter esse olhar, né? Qual é o tipo de vegetação que está ali, né? A gente fez uma vistoria recentemente em Salto do Jacuí também para avaliar um PRAD. E o empreendedor estava propondo ia ter que cortar um trecho de vegetação para entrar com a escavadeira no local onde tinha cava, né? E ele ia ter que cortar um trecho porque o acesso que se tinha àquela cava tinha sido totalmente ocupado por vegetação. Então, nós pedimos um estudo complementar para saber qual seria a cota que ele conseguiria atingir com o material que ele tinha no entorno, para a gente tentar entender se valeria a pena esse corte de vegetação para poder acessar o local ou não. No final, concluímos que sim, depois ele apresentar os estudos complementares, concluímos que sim, e autorizamos a recuperação. Então, assim, acho que cada caso é um caso, né? Quando a gente está falando em PRAD, né? Em PRAD, o termo de referência, inclusive, ele é bem abrangente, né? Está tratando daqueles 4 tópicos, né? Solo, recursos hídricos, ali como é que chama? Recuperação do solo, dinâmica hídrica. Dinâmica hídrica. E planos de monitoramento? Não. Fechamento de mina. Fechamento de mina e vegetação, que eu falei primeiro, tá? Isso aí. Oi. Tá. Eu gostaria de fazer uma contribuição a respeito da instrução normativa 14 do IBAMA, se eu não me engano, que ela se refere sobre os PRADs. Nessa instrução normativa, nos seus anexos, né, ela tem um termo de referência, de acordo com o porte, né, dos empreendimentos, como se aplica o PRAD.
Então, eu vejo que ali tem algumas coisas que são curiosas que podem ser implementadas na nossa atividade, como, por exemplo, o uso de nucleação, né, através de poleiros, galharias, né, transporte de serrapilheira, transporte de solo para fazer essa recuperação do solo, né. Isso é importante, assim como as espécies, conforme a Mariana estava comentando ali há pouco, né. Por exemplo, o Salix, né, é uma espécie que ela tem um efeito grupo, né, então, porque ela é um bioindicativo de areia, então é uma espécie arbórea adaptada para esse tipo de situação, né. Então, essas técnicas, né, além das técnicas de plantio, porque o plantio não tem essa eficiência, se a gente começar a colocar só a árvore, muda arbórea, e começar a monitorar, nem sempre em 4 anos ou 5 vai se ter o resultado esperado. Então, a associação com essas técnicas, né, nucleação, poleiros, transporte de solo, serrapilheira, enfim, banco de sementes, consegue-se ter um êxito maior, né, o isolamento da área também. Então, é importante que a gente tenha essa visão junto às instruções normativas do IBAMA, também junto aos seus anexos, né, de acordo com o tamanho do empreendimento. É verdade, Obrigada eu acho pela essa uma... sugestão. Assim, na verdade, para nós não precisamos incluir isso no nosso termo de referência, entendeu? Porque isso é metodologia que vocês vão propor, né? A gente quer que vocês falem desses 4 tópicos dentro do PRAD, né? Mas eu vou te dizer que a maioria dos projetos já estão vindo com as técnicas de nucleação, viu? Algumas muito mal feitas, como uns poleiros de 1 metro. Né? Já vi uns poleiros de 1 metro. Mas já começou aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz meu mestrado em Santa Catarina, e lá o Ademir Reis, que é um professor, né, é um mestre da recuperação da área degradada. Eu trabalhei bastante com ele e tal. Então, foi bem legal. Lá essas técnicas vêm sendo utilizadas há muitos anos, né? E aqui eu tenho visto assim bastante, via mais poleiro. Aí agora tenho visto chegar mais projetos com essas técnicas. E é isso mesmo. Aí a gente pode até indicar em ofício e tal, né? Assim como eu indiquei esse caso que comentei, né? Não coloco umas leguminosas junto. Mas não cabe a nós colocar isso no termo de referência. Isso é técnica, né? Como que tu vai fazer, né? Queria só aproveitar, né, e falar que o PRAD ele tem uma importância também, né? Então tem que ter a ida de vocês, né, como consultores na área. Vocês têm que fazer esse acompanhamento, né? Talvez uma vez por ano seja pouco, entendeu? Talvez tenha que ir mais vezes. Porque realmente a questão assim, né, por exemplo, agora que a gente teve esse índice pluviométrico absurdo, né? Então essas áreas acabam ficando muito mais degradadas e a coisa só escalona, né? Só vai aumentando. Então nos preocupa também porque 5 anos parece bastante. Então a licença de PRAD a gente diz que é LU, ela é licença única de PRAD. Mas às vezes na maioria das vezes 5 anos é pouco tempo. E parece bastante, né? Se tu parar para pensar, parece bastante, mas não está sendo. Então, nós estamos tendo licenças de PRAD que chega ao fim, o empreendedor está pedindo o termo de encerramento, a gente vai na área e diz, não tem como dar termo de encerramento. Ele precisa arrumar esse plantio, ele precisa arrumar o talude, está tendo erosão, tá, né? A área não está equilibrada. E é isso que a gente tem que chegar, no equilíbrio. Né? Ou seja, o empreendedor pode sair dali e aquela área vai ficar bem sem precisar de nenhuma intervenção, né, antrópica. E aí o que acontece? O termo de encerramento, que é o que a Dai vai falar agora, ele é um documento que a gente olha, é cara crachá, né? Chegou na área, tá ok, emite o termo de encerramento. Se não tá ok, o termo de encerramento é indeferido. A gente não fica com o termo de encerramento em aberto lá dentro, né? Ele é só um documento que é emitido, né? Então também tem essa questão. Então, daí as licenças de PRAD vão ter que ser renovadas. E aí a gente vai ficar mais 5 anos fazendo esses monitoramentos, né? E acaba onerando, na verdade, né, o empreendedor. Então, comecem realmente a executar o PRAD concomitantemente, desde lá do comecinho da lavra, sabe? Porque daí chega no final, vai estar tudo certo, né? No planejamento da lavra, tu citaste o exemplo de jogar e para trás. Se tu não tiver lavra planejada, não adianta. Eu conheço lavra de pedreiros que tem aí, que jogaram bota fora para onde eles vão avançar agora a lavra. Então, aí não tem como recuperar lá e é um custo. E só outro comentário, que um dos melhores plantios que eu tenho visto em algumas áreas de recomposição, tanto de recuperação da área ambiental, é moirão
e fio de arame, porque o gado é inimigo dessas plantas menores. Ele vai e destrói. Então, se tu isolar ela, é bem importante isso aí, porque não adianta tu fazer um monte de cuidado, vai lá o gado, ele quer se coçar, ele come a folha, e aí não vai adiante. Isso aí. Cercamento muitas vezes é essencial mesmo. Alguém pediu a palavra aí? Ali, tem 2 pessoas ali. Na região do basalto, né, onde tem muita pedreira familiar e tal, de portes pequenos, né, não se tem muito cuidado na parte de recuperação, né, e as licenças todas são emitidas pelas prefeituras pequenas e tal. Então, que tem uma certa benevolência com o empreendedor. Então, tem muita pedreira lá com problemas ambientais. E o que tu pode nos orientar ali para que possa pressionar o empreendedor para que ele faça a coisa direitinho? Sim, a região de Nova Prata? Nova Prata, para cima, ali, a região italiana. Muito atendemos lá no início, quando eu entrei na ADEMIN, em 2017, eu e as colegas, porque era uma atividade que a gente ainda estava licenciando, né, dentro da FEPAM, e depois, ali, pela mudança da 372, acabou indo muito para o município, né? E o que a gente enxergava? Que não tinha material para recuperar, não tinha solo, né? É rocha pura, né? Vamos dizer assim, né? E realmente a cultura, né, deles é extrair até o limite. Então, eles fazem uns paredão, né, tem aquela pilha enorme de material estéril que eles não aproveitam, né, pela quebra. E realmente é um problema ambiental. E nós temos outros locais com esse tipo de cultura que também é um problema ambiental, que é a Ametista do Sul, que são os garimpos, que é o mesmo estilo de atividade de extração, né? E hoje, né, a ametista, né, os garimpeiros estão todos, né, abrangidos aí por um termo de compromisso ambiental, tá? Para poder tentar aí de uma forma, né, mandatória que eles comecem a mudar a cultura da forma que eles vêm trabalhando, né? Então, infelizmente, não tem, né, uma solução assim, mas foi como a FEPAM encontrou para esse tipo de extrativismo aí, né, do tipo garimpo, né, acabar tentando trazer eles para uma regularidade ambiental. Mas ainda é muito recente, ainda não estamos, né, ainda podendo apresentar resultados. Mas nós temos uma outra questão importante, que na portaria, esta nossa antiga portaria, que vai virar resolução com SEMA, se Deus quiser, a gente previu lá que se faça um diagnóstico, né, e mapeamento das áreas de passivo ambiental. Então, dessa forma, os municípios também teriam que enviar, né, para a FEPAM as áreas mapeadas com pelo menos um ponto de coordenada. A gente até no começo, na discussão no grupo, a gente queria que fosse uma poligonal, né, do passivo, mas aí, afinal, em razão da demanda da FAMURS, né, ficou um ponto de coordenadas, mas, inclusive, a FAMURS que pediu vistas, né, então, não sei como é que vai ficar isso. A nossa intenção era fazer um banco de passivo, né, documentar, né, quais são esses passivos para que a gente possa, com o tempo, ir atrás disso, né, e ver como recuperar. Só mais uma sugestão que agora eu me recordei, que quando nós trabalhamos nesse TCA, nesse termo de compromisso ambiental com os garimpeiros, né, que o maior problema era a geração de estéreo, que é um dos problemas, né, da Pedra Talhe, né, foi sugerido que talvez a ANM tivesse que participar mais ativamente pela questão de uso daquela substância em outras atividades, né, sei lá, para recomposição de asfalto, para, né, rochagem, né, que pudesse ser utilizado. Mas ali tinha a questão que o que é estéril de garimpo,
não pode ser utilizado como outra substância, né? Ele é engessado por isso. Mas, no caso da pedra-talha, ele já está contemplado no título minerário, né? Então, uma das possíveis sugestões seria o município, talvez, ter um local de recebimento desse material estéril, né? Fazer ali britagem e utilizar para recomposição de estradas vicinais, né? Não sei quais são as condições das rodovias, mas, enfim, usar esse material para fazer agregado seria, talvez, uma ideia. Diminuir as pilhas. Oi, boa tarde. César de Viamão. Não sei se seria algo aplicável para vocês, mas a gente, quando pede o estudo, claro, nosso CODRAN, normalmente, a gente trabalha com aquele 10.580.20, que é a recuperação de área degradada em zona urbana. Mas uma ideia que a gente fez lá é impedir, dentro do cronograma deles, há quanto tempo tu acha que tu vai conseguir fazer, e ter estendido, muitas vezes, os prazos dessas licenças, dessas LAUs também, que a gente tem lá, para recuperação, né? Antes de dizer, ó, pode encerrar e finalizou a tua atividade aí, tua recuperação, no caso. Não sei se se aplica a vocês, claro, são questões diferentes, são dimensões diferentes do município para todo o estado, né? Mas é uma ideia de repente. Certo, então daí... tem mais alguma coisa? Pode falar. Alô? Uma vez eu estive em Nova Prata e o prefeito fez uma coisa muito boa. Tinha muito rejeito lá e ele estava aumentando os asfaltos lá no interior. Então, botavam, muitas vezes, 20 centímetros de rejeito embaixo e depois lançavam o asfalto em cima. Quer dizer, com terra, com tudo isso aí. E conseguiu melhorar um pouquinho, mas conseguiu. Mostrou para nós, que eu estava junto com o pessoal da ANM, com o DNPM, e deu bem. Quer dizer, os outros de lá podiam fazer isso. O que eu consegui fazer? No Rio Carreiro, lá em São Domingos e naquela região, eles botavam tudo dentro do rio. Daqui uns dias o rio não ia existir mais. Quer dizer, ele ia ser soterrado. Aí o que a gente falou lá para eles? Não bota mais aqui, tenta algum local lá perto de onde vocês estão tirando e por favor, coloque alguma terra por cima, planta alguma coisa para ver se dá certo. É isso que eu tenho. Passamos muita vergonha na época que eu vi todos esses asfaltos que vai para a praia, aquela zona ali toda decepada pelas pessoas, pelos que faziam a estrada. Isso tem muito no norte do estado, aquelas coisas feias, de não usar isso de maneira melhor. Eu fiz um estudo lá na SEMA, fiz um estudo lá na SEMA que eu queria fazer no Rio Grande do Sul, um pedido assim para tentar, muitas vezes, fazer com que o cara mantenha um dinheiro para fazer uma recuperação diária. Mantenha um dinheiro, não precisa ser grande, depende. Aí ia ver nos locais para ver quanto ele precisava para recuperar. Aí eu fui atrás de publicações em São Paulo e em tudo quanto é lugar, na CETEM, do Rio de Janeiro, e acontece que o pessoal de São Paulo não quis entrar nessa por causa do judiciário. Não quis entrar nessa. Mas eles têm uma coisa muito forte lá, principalmente no posto de gasolina. Quando acontece uma coisa dessa, o cara, antes de ter um posto, ele tem que deixar um dinheiro no banco, que aquilo depois é usado para isso aí. Se ele não é usado, ele ganha. No caso, uma poupança, tu entende? Então, era avaliado nisso aí. Agora, eu não sei a respeito de mineração nossa aqui, sabe? Outra coisa que eu vi foi na entrada essa é pesado, na entrada de São Cepé, os caras tiraram o ouro de lá,
tinha coisas de quartzo e tal, e aproveitaram o ouro. Se mandaram de lá, deixaram um tanque mais ou menos grande de arsênio lá dentro, e as coisas deles toda quebrada lá por dentro. Quer dizer, eu não sei. Aí a pessoa lá de Santa Maria, que era a senhora, mandou nós ir atrás dos caras, KLM, no Nordeste, Manaus, tudo quanto é lugar, não achamos eles. Quer dizer, aquilo está lá hoje, eu não sei se a Prefeitura de São Cepé fez alguma coisa para isso. Isso é muito perigoso, até para as pessoas que moram lá perto. Mas é só isso, desculpe, viu? Passivos temos muitos, Trelli. Agradeço a tua fala, então não fui totalmente maluca, viu, na sugestão que eu dei pro colega aí. Não, só para comentar, tu fizeste uma fala aí a respeito do rejeito por exemplo, da ametista, querendo usar para rochagem. Tem que ver se esse rejeito se adapta. Não tem a menor aptidão. Vai moer e vai jogar inerte no solo. Isso já foi visto. Tu vai usar para britagem, é um rejeito fraco. Pode ser para fazer uma brita de enchimento, não para usar com concreto, coisa parecida. Então tem que ver muito qual é a aptidão disso aí. Aí sim, aí se trabalhar. Esse de ametista eu fiz um paralelo, porque o colega comentou da região de Nova Prata ali, né? Enfim. Mas lá acredito que a rocha é mais competente, né? E ali eu não vejo solução em que não se envolva, pelo menos, o município, tá? Porque, individualmente, esses empreendedores, eles, né, acabam tendo assim, um recurso muito pequeno, né, para trabalhar. E eu que vi a realidade ali deles, né, do que trabalham, realmente é impactante, né? É realmente um trabalho de garimpo, só que, né, para a construção civil. Eu não vejo outra solução a não ser que o município realmente se envolva, sabe? Porque individualmente eu acho que culturalmente, acredito que só o abandono da atividade, né? Passando para a próxima geração, acredito que a próxima geração já deve estar abandonando, né? Não sei qual é a realidade, mas realmente só com o envolvimento de outros entes, né? Eu fiz um estudo a respeito disso, baseado também no Serviço Geológico do Brasil, e vi que tem uma região, que tu pega a região do Rio Grande do Sul, e tem uma região que vai de Santo Antônio da Patrulha até lá, por lá de Santa Cruz, Venâncio Aires. E depois tu tem na Serra também alguns lugares. Tem que ter a famosa zeolita, ou do grupo das zeolitas, que são minerais que muitas vezes dão todo aquele apoio para fazer os remineralizadores. Muitas vezes só aquela terra, aquela coisa de Nova Prata, aquilo ali é puro, muitas vezes a maior quantidade é de quartzo. Então tu tem que ter no mínimo 25% de sílica, depois tu entra com cálcio, entra o nitrogênio, fósforo, essas coisas todas aí. Então, é o que eu sei por enquanto, até agora, mas é isso aí. Obrigada. Só para concluir aqui, nossa última... Daí eu abro de novo o espaço, tá? Para a gente conversar. Então, mas a última questão aqui é sobre o termo de encerramento, então, portaria 266/2022. Então, é o seguinte, pessoal, aqui que fique bem claro. Se tu estás com uma LO em vigor, a tua LO te autoriza a operar atividade minerária, lembre-se dos ramos, né? Com recuperação da área degradada. Então, se tu estás com a tua LO em vigor, tu terminou lá, acabou teu minério, finalizou a lavra, e tu conseguiu recuperar a área degradada nesse tempo, solicita o TENSE, né? Mas se tu estás com a tua LO em vigor, terminou de lavrar, né? Não tem mais material, enfim, e a tua LO está em vigor, não finalizou a recuperação, fica com ela e segue fazendo a recuperação. Tu não tem que imediatamente requerer uma outra licença, porque a LO autoriza
a atividade de mineração e a recuperação da área degradada. Isso está no Código de Ramo e está na licença. A licença tem um item só que fala só sobre recuperação. Tá? Então, tu fica com a tua LO e segue recuperando. Não precisa, de imediato, gastar mais num outro processo. Agora, se ela deixou de vigir, se tu está sem licença, aí sim, daí tu tem que solicitar uma LU de recuperação da área degradada no ramo 520. E eu acho... Ah, não, tem mais coisa. Ah, tá. Quer falar, Sara? Então, tá. O termo tem que ser solicitado depois de comprovada a execução das ações de recuperação e a inexistência de passivos ambientais. Então, não adianta chegar lá e dizer, não, mas os taludes, ó, fiz o retaludamento aqui, está pronto. Daí a gente chegar lá, tem um monte de outros passivos ambientais, né? Então, tem que ter... tem encerrado a atividade e recuperado os passivos. Então, o não comprovado, esse encerramento, de fato, né, ele tem que ser indeferido em 30 dias. Aí tem 30 dias para recurso, sim. Tá? Tem que ser indeferido e tem 30 dias para recurso. Tá. E aí o termo de referência, então, ele é solicitado num processo administrativo próprio dentro do mesmo empreendimento que já está cadastrado lá na FEPAM, né? Ah, e tem essa hipótese, às vezes, eles vão encerrando a atividade parcialmente. Né? Então, tem uma mina grande lá e a atividade vai sendo encerrada em frações. Então, o empreendedor quer, por algum motivo, ele quer emitir um termo de encerramento por uma fração da área. Aí a gente tem que acabar criando um outro empreendimento dentro do sistema da FEPAM, como se fosse um outro empreendimento para emitir o termo de encerramento para aquela fração. Tá? Então, isso é possível também. Fala. É bem nesse que eu queria falar. Então, a gente tem recebido alguns casos, né, de outras atividades serem realizadas por um terceiro, enfim. Parte da minha cava vai virar um aterro RCC. Como que eu vou fazer, né? Então, a gente não pode ter uma sobreposição de licenciamentos, né? O RCC é licenciado pelo município e a FEPAM ali licencia, né, a atividade de extração. Então, nesse caso, como que a gente tem orientado a proceder, né? A gente tem orientado a ir até o município, né? A FEPAM pode até, após requerido ali pelo empreendedor, a gente pode até emitir um ofício, né? Ou por e-mail, né? Para que vocês apresentem no município, para que vocês requeram lá o licenciamento, a viabilidade desse licenciamento que vocês querem fazer. Aí o município vai emitir a licença lá do RCC, né? Ou outra. E aí vocês vão apresentar na FEPAM solicitando ali o termo de encerramento da área e nós emitimos aí um termo de encerramento parcial para esta porção que vai ter outra atividade com outro empreendedor, tá? Ou vamos dizer que isso seja para o empreendimento inteiro. Todo o meu empreendimento vai virar um loteamento. Eu tenho uma extração de... Agora a Argila está com o município, né? Mas vamos dizer que ela ainda esteja na FEPAM. Né? Todo o meu empreendimento vai virar um loteamento. Ou eu estava no final da minha lavra lá, tá, a área lá, 4 anos com PRAD, e vai virar um loteamento agora. Né? Então, como é que eu faço para conseguir, né, licenciar o loteamento? Né? Vocês me dão o termo de encerramento? A gente consegue a viabilidade no município, apresenta para a FEPAM, né? E aí a gente emite ali o termo de encerramento. Para não precisar concluir a recuperação. Obrigada, Maila. Tinha pensado nisso, não tinha falado. Isso é, no caso, tipo assim, claro, a cava ainda estava lá, né? Ele não terminou de recuperar, né? O Argila também, né? Estava lá, estava a área, né? Não tinha terminado de recuperar, e daí ele pode conseguir o termo de encerramento antes de concluir a recuperação, certo? Para poder trocar a atividade licenciada. Oi, boa tarde. De novo, César de Viamão. No caso, eu não posso mais, que isso é importante porque essas discussões acabam acontecendo bastante lá e fica aquela dúvida assim, tá, mas isso pode, isso não pode. A atividade extrativa ela tem que ter findado. Isso é ponto, ou não, eu posso continuar, porque tem situações, não, mas eu quero começar a minha recuperação da área enquanto estou extraindo, e a minha recuperação se dá através da disposição de RCC classe A, por exemplo. Né? Como é que fica, assim, sabe? E como é que fica também uma situação, no caso desse exemplo, se eu já tenho uma área, o cara estava operando, está recuperando esta área,
né, um segundo caso, já findou a extração, está recuperando essa área e eu vou estar, eu fico com medo disso, de acabar emitindo uma licença para alguém, para uma área em que ele já tem uma licença com a FEPAM, então devo ter 2 licenças numa mesma área. Não pode, né? É aí que está. Outro empreendedor ou pode ser o mesmo empreendedor? Não, daí vai ter superficial, matrícula, aquela questão toda. Tá. Daí tem que ver como separar, mas no caso eu tenho que separar as áreas físicas, né? Ó, aqui até aqui é uma, aqui é outra, e aí eu... Perfeito. Ótimo. É isso aí. Mas jamais continuar operando mas eu quero ir recuperando e tal. Não, é só para a gente saber, porque é importante a gente pontuar isso, assim, já que o pessoal vai ver isso depois também, né? Outras pessoas, não só nós que estamos aqui, mas é legal. Obrigado. O RCC realmente não tem como ser uma medida de recuperação, né? Ele é uma atividade licenciável, ele tem medidas de controle, né? Não é uma recuperação ambiental. Ele pode, ao final, ser utilizado por causa da reconformação topográfica, né? Mas isso é um benefício, né? É um impacto positivo da atividade. É isso. Obrigado. É isso, gente. Nós terminamos aqui, então. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, mas por nós é isso aí. Agradecemos por esses 2 dias. Obrigada. Não, é só agradecer principalmente os nossos professores aí, sempre, além de grandes ensinamentos, solícitos, né, todos eles, muito obrigado. E dizer que a Andréia já me passou o link dos trabalhos, a Darla vai repassar para vocês com o tempo, porque a Darla está esgotada, coitada. E é que nós estamos desfalcados lá na Sindibritas com pessoas que estão em férias, então a Darla está esgotada e teve o curso ainda aqui, né? Mas ela vai passar, Darla, quando tu acha que tu consegue passar? Não o link. Tá. E depois o certificado, quem quiser é só solicitar, e que ela vai encaminhando aos poucos. E a gravação também vai estar disponível, agora com um pouco mais de tempo, talvez, em 1 ou 2 semanas. Aí vai para o YouTube, por aula, tá? Para facilitar o tempo. E agradecer a vocês todos a presença, principalmente quem ficou até o final, e dizer que o Sindibritas sente-se honrado com vocês. E vamos mandar uma pesquisa para vocês, para ver o que vocês sentiram do curso e ideias para novos cursos. É claro que as ideias eu vou ter que conversar com a FEPAM, né? Mas eles são solícitos para isso, tá? Andréia, dá um oi pelo mínimo. Tchau. Eu só consegui dar uma fugidinha ali da audiência que está em curso, mas consegui dar uma fugidinha. Agradecer mesmo, né, fazendo uso das mesmas palavras do Zanetti, aí vocês que ficaram até o final, né, e dizer que é sempre muito bom esse momento de interação, né, a gente tenta cada vez se aproximar mais, ficamos à disposição, né, para as temáticas específicas que vocês precisarem, tanto através do sindicato, ou também diretamente lá. A gente pode ir lá pela própria FEPAM, organizar também, né, com um grupo menor, algum momento assim mais de interação para retirada de dúvidas. Tá? Acompanhem no nosso site ali essas normativas que entram em consulta pública, participem também do acompanhamento das resoluções do CONSEMA, por isso isso acaba repercutindo, não é, no nosso trabalho, tanto, né, de vocês que estão produzindo as informações, como os órgãos ambientais também, né? Quero agradecer aqui a dedicação sempre da equipe, né, de quem toca esse time, né, aqui todo representado, que está sempre correndo ali
qualificar mais ainda essa nossa atividade. Dizer que eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente faz, né, e que a gente faz para vocês. Tá? Então, agradecer mais uma vez. Tá? Bom trabalho, boa semana para todo mundo, e aí a gente segue à disposição. Aí, agradecer ao sindicato, né, por óbvio, pela oportunidade, pela parceria de sempre.